Fala, minha gente! Prazer ter a companhia de vocês aqui novamente no nosso canal. Faz tempo que eu não gravava um vídeo. Hoje eu quero falar sobre as últimas 24 horas de vida do presidente Getúlio Vargas. Vargas, vocês sabem, foi o governante, o presidente que por mais tempo governou o Brasil no período republicano. Bom, Getúlio governou o Brasil entre 3 de novembro de 1930 a 29 de outubro de 1945 de forma ininterrupta. Ele assumiu por meio de um golpe de Estado. Ele havia perdido as eleições de 1930 e ele assumiu por meio de um golpe, governou até 34 de forma provisória, depois de 34 a 37 de forma constitucional, depois teve a ditadura do Estado Novo, que foi até 45. Nas eleições de 1950, Getúlio foi eleito com uma significativa vantagem sobre o seu oponente, segundo colocado. Ele governou de 31 de janeiro de 1951 a 24 de agosto de 1954, quando ele cometeu suicídio, pois estava em vias de ser deposto pela segunda vez. Eu tenho essa coleçãozinha de livro aí muito antiga e eu encontrei aqui praticamente um tesouro, o que Vargas fez nas 24 últimas horas de vida. Então vou passar um resumo para vocês. Considerando aí que o atentado de 5 de agosto contra Carlos Lacerda praticamente selou o destino do governo Vargas, então o mês de agosto de 1954 foi um mês altamente tumultuado, atribulado para a cena política. No dia 23 de agosto de 54, portanto no dia anterior, 8 horas da manhã, Getúlio ouve gravações das declarações de Lutero Vargas no Galeão. Não comentou nada. Às 8 horas e 30 minutos, ele tranquilizou sua filha Alzira, dizendo que ela havia visto ali um rascunho da carta testamento, e ele disse: olha, não é o que você está pensando. Se eu tivesse certeza que minha renúncia significaria paz e tranquilidade ao povo brasileiro, não hesitaria um minuto. Tenho certeza de que o que eles querem é me humilhar. Não renunciarei. Daqui só saio morto. Às 9 horas da manhã, Getúlio pede ao major Hélio Dornelles que chame o ministro Tancredo Neves, ministro da Justiça, ao Palácio do Catete. Ele fica ali com o ministro, despachando vários papéis. Tancredo Neves, esse mesmo que foi eleito na eleição indireta de 85, derrotando Paulo Maluf no colégio eleitoral, acabou ficando doente nas vésperas da posse, assumiu o José Sarney e alguns dias depois ele veio a falecer. Bom, 10 horas da manhã, Tancredo chega e mostra um manifesto assinado por 26 brigadeiros. Diz que dos estados chegam telegramas de apoio à indisciplina e que não é mais possível continuar tolerando-a, que já se alastra à Marinha e ao Exército. Às 11 horas e 50 minutos, Getúlio Vargas manda chamar os ministros Zenóbio da Costa, ministro da Guerra, Renato Guilhobel, da Marinha, e Epaminondas dos Santos, da Aeronáutica, e pede ao ajudante de ordens que transfira para a tarde a audiência com o coronel Paulo Torres, chefe de polícia. 12 horas, chegam ao Palácio do Catete os ministros militares. A reunião prossegue com 6 pessoas à mesa: Getúlio, Tancredo, Caiado de Castro, da Casa Militar, Zenóbio, Guilherme e Epaminondas. Zenóbio, otimista, diz que tem as tropas na mão. Repele a sugestão de pedir estado de sítio e diz não admitir a prisão de brigadeiros. Ele diz para Getúlio: presidente, domina a situação tranquilamente, não tem razão para sustos. 13 horas, de bom humor aparentemente, o presidente encerra a reunião e convida todos para almoçar no palácio. 13 horas e 15 minutos, os ministros se retiram. Getúlio, apresentando calma, aceita o convite que lhe faz o ministro Oswaldo Aranha da Fazenda para almoçar. 14 horas, Getúlio entra na sala de despacho fumando um charuto. Recebe uma comissão de donas de casa. 14 horas e 30 minutos, recebe o ministro da Saúde, Mário Pinotti. 14 horas e 45 minutos, entra o ministro da Educação, Edgar Santos. 14 horas e 50 minutos, Getúlio conversa informalmente com várias pessoas, dentre as quais Augusto Frederico Schmidt, que tinha audiência marcada. 15 horas, o ministro Tancredo Neves volta ao Catete com informações consideradas graves. O general Caiado de Castro lhe dissera que a situação é de ostensiva rebeldia na aeronáutica.
15 horas e 10 minutos, chega o coronel Paulo Torres, chefe de polícia. O senador Sá Tinoco leva ao catete o discurso de que o vice-presidente Café Filho pronunciaria no Senado propondo a dupla renúncia. 15 horas e 20 minutos, Getúlio chama Tancredo e dá ordens para não ser interrompido. 15 horas e 30 minutos, Zenóbio pelo telefone nega a existência de memorial, embora Caiado leia o texto sem indicar o nome dos signatários. Alzira Vargas, mesmo sem ordem, entra na sala de despachos e mostra a Getúlio o discurso de Café Filho. 15 horas e 40 minutos, sempre negando qualquer movimento no exército, Zenóbio promete ir à vila militar falar com os generais. 17 horas, o coronel Paulo Torres deixa o catete para adotar medidas de proteção à população da cidade. 18 horas, reunidos no Clube da Aeronáutica, os brigadeiros reiteram os termos do memorial e decisão unânime pedindo a renúncia. 18 horas e 30 minutos, vindo do galeão onde for acompanhar Euvaldo Lodi para depor no IPM, Capanema entra no catete. 20 horas, o catete todo iluminado agita-se com a chegada de deputados que vieram comentar os acontecimentos na Câmara. Tancredo chega com más notícias. Oficiais se reúnem no clube militar. 20 horas e 10 minutos, Getúlio convoca novamente o coronel Paulo Torres. 20 horas e 30 minutos, o chefe da polícia traz notícias desalentadoras. Há manifestações hostis nas ruas. 22 horas, após ouvir esse relato, Getúlio se mostra abatido, reconhece que a situação está se agravando. 22 horas e 30 minutos, Getúlio convoca Zenóbio e Tancredo, que chegam às 23. 23 horas, Getúlio, inquieto, continua a despachar papéis. Sua filha Alzira se despede, vai dormir em Niterói. 23 horas e 15 minutos, a sós com Tancredo, Getúlio se mostra abatido. Dá-lhe de presente sua caneta, dizendo: guarde-a como lembrança deste dia. Pede que sejam convocados ministros para uma reunião à meia-noite. 23 horas e 25 minutos, sai Tancredo Neves. Meia-noite e 30 do dia 24 de agosto de 54, o Palácio do Catete está cercado por 3 guarnições. Patrulheiros estão armados de metralhadoras portáteis. 2 horas da manhã, entram no catete 50 automóveis de ministros e pessoas amigas, todos identificados. Anuncia-se que o ministério está completo. Nessa reunião há uma discussão sobre o que de fato Vargas deve fazer. Eles deixam a decisão com Vargas. José Américo só vê um caminho, a renúncia. Ele diz com rodeios, argumentando que a renúncia é uma solução pacífica. 4 horas da manhã, Vargas entrega a ordem ao exército, concorda em licenciar-se em benefício de Café Filho, mas condiciona seu afastamento a que a ordem seja mantida. Os poderes respeitados e honrados os compromissos assumidos com a nação pelos generais. 4 horas e 10 minutos antes de concordar, Getúlio diz: já que ninguém chega a uma decisão, eu cuidarei, vou me afastar do governo, passando ao meu substituto. Se houver, entretanto, qualquer violência, insurreição, no Palácio do Catete encontrarão o meu cadáver. Alzira beija-o chorando. 4 horas e 12 minutos, Tancredo é encarregado de dirigir e distribuir uma nota oficial sobre a reunião. 4 horas e 15 minutos, ao se retirar Zenóbio, após confraternizar com Caiado, o coronel Benjamin Vargas dele se aproxima e diz: estou do teu lado, na primeira linha, disposto a tudo quando o senhor sair às ruas, general. 4 horas e 30 minutos, a Rádio Tupi anuncia a renúncia de Vargas e passa a irradiar hinos e marchas militares. 4 horas e 40 minutos, Getúlio mostra a Alzira e a Benjamin a chave de um cofre onde guarda papéis e valores. 5 horas e 10 minutos, Oswaldo Aranha, Tancredo Neves, Amaral Peixoto, Victor Costa sobem com a nota oficial, cujo original o general Zenóbio levara. Getúlio aprova, sem interesse, já no interior de seu quarto. 6 horas e 30 minutos, Getúlio dorme. 7 horas chega ao Palácio do Catete e o general Moraes âncora. Diz que os generais somente aceitam de Getúlio a renúncia. Segundo eles, a licença de que fala a nota deve ser entendida como renúncia e que a ordem será mantida a todo custo. 7 horas e 30 minutos,
Caiado e Oswaldo Aranha retêm o general âncora embaixo. Não querem acordar o presidente. 8 horas da manhã do então fatídico 24 de agosto de 1954, Caiado e Aranha, após conferenciar com Lutero Vargas, concordam em que âncora conte a Getúlio o resultado da reunião de Zenóbio com generais. O presidente ouve tudo sem comentários. Fecha-se em seu quarto, mas logo sai indo ao gabinete de trabalho no mesmo andar. 8 horas e 30 minutos, ouve-se um tiro de pistola. Lutero, Aranha, Caiado e o major Hélio Dornelles entram precipitadamente no quarto, cuja porta estava apenas encostada, e encontram Getúlio deitado, ferido no peito, a sangrar, agonizando. Antes de expirar, fita todos: Lutero, Alzira, Benjamin e por último sua esposa, Dona Darcy. Oswaldo Aranha chora abraçado ao corpo ainda quente. Esse é o relato descrito nessa coleção de livrinhos de história do Brasil, do que teria sido as últimas 24 horas de vida do presidente Getúlio Vargas, o político que por mais tempo governou o Brasil no período republicano, e com esse ato terminou o governo e a própria vida, passando para a história como um grande estadista, pai dos pobres. O último ato acabou transformando em uma espécie de herói nacional. Você conhecia esses detalhes das últimas 24 horas de vida do presidente Vargas? Um forte abraço. Tchau!